noite, irmãos. Boa noite. Uma alegria estar na casa do Senhor, né? Nessa noite de quarta-feira. Me ouvindo bem, né? A minha voz é baixinha. Se vocês não ouvirem, vocês me avisem. Hoje é uma quarta-feira de oração. E quem lembra, né, do louvor que tocou ali, não há o que temer, né? Estamos aqui na casa do Senhor, o melhor lugar do mundo, né? Eu sempre falo que aqui é o melhor lugar para a gente estar, né? O lugar onde é que a gente fica em paz, onde quando a gente está aqui a gente se sente seguro, e quando a gente sai ali daquela porta, os problemas vêm, os medos vêm, as lutas diárias que a gente tem todos os dias. Então o tema da minha mensagem hoje é vencendo o medo. Vamos fazer uma oração novamente, pedir a presença do Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te pedimos que o Teu Santo Espírito venha habitar conosco aqui, que a Sua mensagem venha ser falada nessa noite, que o Senhor me use, Pai, Amém, para passar a mensagem e que saiamos daqui mais fortes do que entramos. Amém. Te agradecemos por tudo, por estes momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O medo é uma das emoções mais comuns e universais do ser humano, né? Ele pode surgir em momentos de incerteza, de perigo, de solidão. Mas e o cristão? Ele sente medo? Sente, né? Infelizmente, o cristão sente medo. Mesmo a gente sabendo que a gente tem um Deus poderoso que está sempre do nosso lado, a gente tem medo. Nos dias de hoje, mais do que nunca, né, irmãos? Porque a gente é bombardeado com notícias ruins todos os dias. Mesmo que a gente não procure, as notícias chegam aos nossos ouvidos, né? A gente tem rede social, a gente abre ali o WhatsApp, abre Instagram, tá sempre ali. Notícias que cada dia nos deixam mais apavorados, né? Mais perturbados, eu digo assim, porque é cada coisa que acontece assim que parece que não é real, né? A gente fica assim, sem saber, né, o que pensar. E a Bíblia tem muitas passagens que falam sobre o medo, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que a gente sente medo, né? Em muitos momentos da vida seremos tentados a temer. O constante medo é uma realidade nos dias de hoje. E a gente vê isso a cada momento. Mas há uma verdade poderosa. Deus não nos deu espírito de medo, né? O medo, ele não vem de Deus. Ele não pode mudar a nossa vida. Vamos abrir a palavra em 2 Timóteo 1:7. Vamos ler o que está escrito ali. 1 Timóteo 1:7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Algumas traduções são diferentes, né? Eu tenho aqui também, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, ou autocontrole, né? Em algumas versões. Então, a gente sente medo, mas a gente não pode deixar que o medo nos impeça de avançar. Vamos abrir em Números 13, 31 a 33. Números 13, 31 a 33. A minha Bíblia é cheia de marca-página, eles começam a cair aqui. Números 13, 31 a 33. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas
entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Então, o que essa passagem aqui está falando, né? Está falando dos espias que foram enviados à Terra Prometida, e lá eles enxergaram gigantes, né? E eles disseram: somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Muitas vezes o medo distorce uma realidade, né? Eles podiam ser gigantes, mas será que Deus não tinha, né? Que Deus já não sabia que eles poderiam vencer aqueles gigantes? O povo de Israel deixou de entrar na Terra Prometida naquele momento porque tiveram medo e não creram na promessa. Quantas vezes deixamos de viver algo de Deus por medo? Medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar, medo do novo, medo de não dar conta. O medo pode nos paralisar, mas a fé deve nos impulsionar. Deus está conosco em todo o tempo. Vamos abrir Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. E lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Ele nos diz claramente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus não promete ausência de lutas, mas promete presença constante. A nossa coragem não está na ausência dos perigos, mas na certeza da presença constante de Deus. Davi enfrentou Golias com as ferramentas mais improváveis, né? Uma funda e pedrinhas. Quem é que diria que ele venceria o gigante com aquele armamento que ele tinha, né? Mas a coragem e a fé que ele teve no Senhor o fez vencer, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele tinha o mais importante com ele. Não eram as ferramentas que ele tinha. O mais importante era a presença que ele tinha com Deus. O medo precisa ser vencido. Vamos abrir Salmos 56, 3. Salmos 56, 3. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Quando eu tiver medo, porém confiarei em Ti. A Bíblia não diz que o medo nunca virá. O temor vem, mas quando vier, devemos confiar. Fé não é ausência de medo, é a decisão de confiar mesmo com medo. Quando cremos em Deus em todos os momentos, a nossa fé se torna mais forte do que o nosso medo. Eu tenho uma coisa para contar para vocês aqui, né? Um relato assim, que acho até engraçado, porque às vezes a gente sente medo, né? E o medo é normal, que nem eu falei, o medo é normal do ser humano, né? Agora nas minhas férias eu estava em casa com meu neto, quando é as férias de inverno, ele sempre fica comigo nas férias. E daí tava lá eu, né? No sábado, e daí o meu marido tinha ido lá no IACS, né? E daí umas 3 horas da tarde eu pensei, eu vou lá visitar minha filha, né? Que estava lá comigo.
vou lá visitar ela e daí depois eu volto para casa perto da hora que meu marido chegar. E eu fui. Só que eu esqueci que na volta eu ia voltar sozinha, porque ele ficou lá na minha filha e eu tive que voltar sozinha. E eu conversando com a minha filha, e daí o meu genro lá e o meu neto, e quando eu vi já estava escuro. E alguns irmãos já sabem que eu estou morando no interior, né? E a casa da minha filha dá uns 7 minutos de carro da minha casa até a dela. E isso já era umas 7h30 da noite, se eu não me engano, estava chovendo. E eu tinha que voltar para casa, porque eu não ia deixar o meu marido lá, né, me buscar com outro carro para gastar gasolina, porque eu estava com medo. Eu tive que enfrentar o meu medo e ir sozinha de carro até em casa. Só que eu não pensei que eu ia ficar com tanto medo, porque era uma escuridão, era um breu, que não, assim, ó, e eram umas ruas de chão batido, estreitinha, não tem poste, não tem energia elétrica, as casas são muito distantes uma da outra, não tinha nada, era uma escuridão total. E o que aconteceu? Tava o tempo assim, eu acho que não era chuva, acho que era neblina que tinha tanta neblina que eu tive que andar devagar, né? Porque era perigoso essa estrada. Só que pensem que eu não andei tão devagar assim, né? Eu fui o mais rápido que eu pude, mas parece que aqueles 5, 7 minutos de carro foi os mais longos da minha vida. Quando eu avistei assim, que eu estava chegando perto da minha casa, eu olhei assim e sabe quando veio aquele alívio que eu me senti em casa? Porque a todo tempo eu vinha e eu pensava assim, meu Deus, se for um pneu, né? Meu Deus, se acontece alguma coisa, estraga o carro, o que eu vou fazer aqui sozinha? Até eu caminhar e chegar num lugar que tem alguém, eu estava assim apavorada. Quando eu cheguei à minha casa, assim, me deu aquele alívio. Eu fico pensando assim, né? Quando a gente encontrar Jesus, né? Como que vai ser? A gente vai sentir a mesma coisa, porque a gente vai se sentir em casa. Isso é uma coisa engraçada, assim, mas é só pra gente, só pra um relato, assim, que eu quis falar, porque foi por causa disso que eu escolhi o tema, né, da mensagem que eu ia passar hoje. O amor perfeito lança fora todo medo. Vamos abrir 1 João 4, 18. 1 João 4, 18. Às vezes a gente apanha para achar. Aqui. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então aqui, ó, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quando temos consciência de que somos amados por Deus, descansamos. O medo diz, você está sozinho. Mas o amor de Deus diz, eu estou com você todos os dias. O medo diz, você não vai conseguir. Mas o amor diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quanto mais mergulhamos no amor de Deus, mais seguros nos tornamos. O amor gera confiança. Jesus venceu o medo. Vamos abrir Mateus 26, 38 e 39. 38 e 39. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito como eu quero, mas como o que tu queres. Então aqui, Jesus sentiu medo ou não? Sentiu, né? Tanto que ele orou para o Pai, né, que afastasse o cálice dele. Então, é normal a gente sentir medo.
mas a gente tem que ter a confiança maior de um Deus que está conosco, né? Quando eu estava montando essa mensagem, eu escrevi ela assim até um pedaço e eu não tinha feito a conclusão ainda, né? A gente está sempre na correria do dia a dia e eu deixei para fazer isso ontem à noite e assim, né? Eu fiquei escrevendo ali e não me vinha na cabeça assim, como que eu poderia terminar essa mensagem, né? E daí eu fui dormir e falando com Deus, né? Não sabia como que eu ia terminar minha mensagem, né? E daí hoje de manhã, quando eu fui fazer a lição na escola sabatina, eu fui fazer a lição e eu senti tanto assim a providência de Deus, né? Como Deus trabalha, que se a gente descansa nele, Ele traz as providências. Ele trouxe para mim o que eu precisava para concluir a minha mensagem, que foi a minha conclusão. Que o tema, né, do dia de hoje é avançando pela fé, né? O que tem a ver com o medo, né? Foi aí que eu percebi que a lição dessa semana, ela fala sobre isso. Às vezes a gente faz uma leitura tão, como eu vou dizer, faz, né? Às vezes vai fazendo, aquela leitura que a gente lê, que a gente faz, mas que às vezes a gente não medita nela profundamente. Foi aí que eu me toquei que a mensagem dessa semana da escola sabatina é sobre medo, né? Que fala sobre medo, o verso para memorizar é sobre medo, e eu não tinha me tocado. Eu arrumei a minha mensagem e depois que eu fui perceber que a gente faz às vezes uma leitura tão automática por causa da pressão do dia a dia, dos afazeres, do que a gente tem para terminar, e assim vai passando os dias. E daí me chamou a atenção que ali tem, daí na lição de hoje, né, quem fez a lição de hoje viu ali, que tinha 4 passos ali. 4 passos, e o primeiro deles era qual? Não tenham medo, né? Deus me deu o ensinamento da mensagem. A gente precisa confiar nas providências de Deus. Não tenham medo. Vamos ler Isaías 41, 10 a 13. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão enlutados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não o acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Então, irmãos, Deus ajuda quando a gente invoca o nome dele, quando a gente confia no que ele tem pra gente, quando a gente se entrega, né, para ele e confia os nossos medos a ele. Irmãos, nós podemos ter a certeza de que dias difíceis virão, mas Deus vai estar conosco. E eu senti isso hoje de manhã, porque eu estava preocupada, porque eu tinha que achar uma conclusão, porque a gente fica com medo de se pôr nas mãos de Deus, e Ele providenciou, Ele fala com a gente quando a gente fala com Ele. Então a gente tem que confiar. Nós estamos vivendo dias de medo constante, cada dia uma notícia perturbadora, né? Que nem eu estava falando antes. Eu não falo daqueles medos imaginários, que é o que eu falei há pouco tempo, de eu indo na casa da minha filha. O que é um medo imaginário? Era uma coisa da minha cabeça, eu não tinha motivo para ter tanto medo. Por causa da escuridão, eu estava com medo. Porque quando eu passo naquele lugar durante o dia, vocês não têm noção do lugar lindo que é. É uma estradinha de chão, cheia de pinheiros,
parece um bosque, assim, quem já andou assim na floresta, o meu marido sabe, né, que a gente fala, né, estamos passando pelo bosque. É a coisa mais linda, de dia. Agora, de noite, quem passar por lá vai saber o que eu estou falando. Então, assim, ó, é um lugar maravilhoso, lindo, e eu estava com medo. Por quê? Porque na minha cabeça, eu pensei o quê? Só na escuridão. Então, às vezes, a gente tem que parar de pensar um pouquinho só na escuridão e pensar na luz. E qual é a nossa luz? Jesus, né? Então, a gente tem que pensar mais em Jesus do que no que está acontecendo aí fora. As coisas vão se afunilar? Vão. Cada vez vai ficar pior. E a gente, como cristão, como conhecedor, a gente sabe que cada vez vai ficar pior. Mas a gente tem que olhar para onde? Para a luz. Até Jesus voltar. Então, nos últimos dias, o medo vai ficar cada vez mais forte. Mas a gente tem que se agarrar com Deus e pensar que Ele vai ter a providência para o seu povo. Vamos ler Êxodo 14:14. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Então, nos últimos dias, o Senhor lutará por nós, né? O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Vamos abrir Salmos 37:5. Não tem água aí? Não. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. No mesmo Salmo 37, vamos ler o 39. Versículo 39. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. Olha que promessa maravilhosa. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. O Senhor salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. Essas duas promessas maravilhosas que Deus nos dá, a gente não pode esquecer nunca. Jesus venceu por nós, que a nossa fé esteja firmada em Cristo, em qualquer tempo, até o fim dos tempos. Porque é o que a gente espera, né? A gente, ao mesmo tempo, eu não sei vocês, mas eu, ao mesmo tempo que eu tenho medo do fim, eu tenho felicidade de pensar no tempo do fim. Porque a gente sabe que tudo aqui vai passar. E isso é uma coisa assim que eu levo para mim. Muita gente tem medo do apocalipse, tem medo do fim do mundo. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque a gente, ser humano, a gente tem medo de passar fome, a gente não gosta de passar frio, a gente não gosta de passar calor, né? E a gente sabe que talvez a gente vai ter que passar por isso. Mas, se a gente tiver que passar, a gente tem que ter a certeza que a gente tem que olhar para a luz. E a nossa luz é Jesus, né? A gente não pode esquecer jamais disso. Então, aqui eu deixo para vocês a minha mensagem dessa noite. Que eu quero, assim, que a gente tenha esperança, né? Esperança de luz. Não olhar para a escuridão, não olhar para o nosso medo, olhar para a luz, né? E que a gente vença. E que Jesus volte o mais rápido possível. Eu anseio por esse dia. Mais do que nunca, cada dia que eu vejo as notícias, eu quero que esse dia chegue logo, né? A gente não sabe o nosso último dia aqui. Às vezes as pessoas estão morrendo por coisas bobas. Hoje foi um dia que, sem querer, ali eu abri o Instagram, eu vi uma senhora que 5h30 da manhã foi varrer uma calçada, foi atravessar a rua para colocar o lixo e morreu. Atropelada por um motoqueiro, né? É triste a gente falar isso, mas é uma coisa que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gente tem que se agarrar em Deus e confiar nele. E a coisa que eu mais tenho medo é de perder a salvação. Porque se eu perder a salvação, a gente não sabe quando é o último dia. Então, a gente tem que se apegar a Cristo e não esquecer que cada dia é um dia e cada dia as suas lutas. Agora vamos escutar o hino final, daí depois eu faço a oração.
Não desista, aguenta um pouquinho mais. Né? A mensagem dessa música, eu sempre gosto de botar uma música do Inário Adventista, mas essa música aqui, eu escuto ela sempre na Rádio Novo Tempo, né? Hoje ela estava em 3º lugar e ela é um refrigério para a nossa alma, né? Aguenta um pouquinho mais, porque Jesus logo está voltando. Vamos orar, irmãos. Senhor, entregamos a Ti todos os medos que possam estar habitados em nosso coração. Ensina-nos a confiar plenamente em Ti. Amém. Enche-nos com Teu Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que nossa fé cresça a cada dia e que vivamos com coragem, sabendo que Tu estás conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.